bilhões costumam seduzir o Vale do Silício. A promessa de dominar um mercado, fechar um ecossistema e capturar o máximo de valor possível virou quase um reflexo da indústria. Por isso, a história de Guido van Rossum chama tanta atenção. Ele não é lembrado como o fundador de uma empresa que trancou sua invenção atrás de um muro. É lembrado como o criador de uma linguagem que abriu portas para milhões de desenvolvedores e, sem alarde, ajudou a preparar o terreno para a era da inteligência artificial. A origem dessa virada parece modesta demais para o tamanho do impacto. No fim de 1989, durante as férias de fim de ano, Guido começou a trabalhar em um projeto pessoal enquanto estava no CWI, na Holanda. Ele vinha de experiências com a linguagem ABC, que tinha ideias elegantes e educativas, mas não se encaixava tão bem em ambientes práticos de desenvolvimento. Faltava a capacidade de conversar melhor com o mundo real dos sistemas, arquivos, extensões e necessidades concretas de quem precisa entregar software funcionando. Python nasceu desse atrito, não como um manifesto grandioso sobre o futuro da computação, mas como uma tentativa de construir algo mais agradável e mais útil. Uma linguagem que reduzisse fricção, uma linguagem em que o código não parecesse uma senha secreta, uma linguagem que permitisse escrever rápido sem sacrificar clareza. Até o nome já fugia da pose corporativa. Python foi inspirado no grupo de humor Monty Python, mostrando que havia ali um espírito criativo, leve e um pouco irreverente. Esse detalhe cultural importa, porque ele ajuda a entender uma decisão central de Guido. Python não foi desenhada para impressionar pela complexidade, foi desenhada para funcionar bem para pessoas. A documentação oficial ainda reflete isso de forma muito clara. O tutorial do Python fala de uma linguagem fácil de aprender e poderosa, com estruturas de dados de alto nível eficientes e uma abordagem simples, mas eficaz, para a programação orientada a objetos. Não é um discurso de ornamentação técnica, é uma promessa de utilidade. Em tecnologia, muita coisa fracassa por confundir sofisticação com dificuldade. Linguagens podem ganhar respeito, em círculos fechados, justamente por serem árduas, cheias de símbolos e convenções que intimidam quem está chegando. Guido escolheu o caminho oposto. Em Python, a legibilidade virou princípio. A indentação não era um detalhe estético qualquer. Ela ajudava a impor organização visual ao código. A sintaxe evitava ruído. A intenção do programador ficava mais explícita. Essa escolha parece simples até você observar o efeito em cadeia. Código legível não serve apenas para ensinar iniciantes. Ele também facilita revisão, manutenção, colaboração e crescimento de times. O script escrito hoje pode ser entendido por outra pessoa meses depois, sem parecer um artefato arqueológico. Em ambientes reais, isso vale ouro. Empresas não vivem só de escrever software novo. Elas vivem de consertar, adaptar, integrar e expandir sistemas o tempo todo. Foi assim que Python deixou de ser apenas uma linguagem simpática para estudantes. Ela começou a ganhar espaço em automação, administração de sistemas, scripts internos, processamento de texto, integração entre ferramentas e desenvolvimento rápido. A biblioteca padrão ajudou muito nessa expansão. Ter recursos úteis disponíveis logo de saída reduz o tempo entre ideia e execução. Em vez de passar horas montando a base para começar um experimento, o desenvolvedor consegue testar algo funcional mais cedo. Esse padrão se repetiu por décadas e explica por que Python chegou tão forte à era dos dados e da inteligência artificial. Antes de existir o hype atual, já havia uma necessidade crescente de manipular arquivos, transformar tabelas, testar modelos, conectar serviços e automatizar fluxos.
Nessas tarefas, a linguagem perfeita não é a que parece mais intimidadora em uma conferência. É a que permite iterar rápido, sem perder controle do que está sendo feito. É aqui que a história antiga encontra o presente. Quando vemos projetos como PyMentor AI, fica claro como Python ocupa um papel especial. O projeto se apresenta como um agente de inteligência artificial voltado ao ensino de Python e programação, com explicações adaptativas, correção de código, geração de exercícios e acompanhamento contínuo. Isso diz muito sobre o lugar que a linguagem conquistou. Python não é apenas objeto de aprendizado. Virou também meio de construir ferramentas inteligentes de aprendizado. Em outras palavras, ela ensina e ao mesmo tempo executa. Serve para introduzir lógica de programação a quem está começando e também para colocar em pé sistemas complexos com APIs, automações e modelos de IA. Poucas tecnologias conseguem ocupar esses dois espaços com tanta naturalidade. Quando a OpenAI Platform e outras plataformas similares ampliaram o acesso a modelos de linguagem, Python recebeu mais uma onda de relevância. O motivo não tem nada de misterioso. Se um time quer experimentar um chatbot, gerar embeddings, classificar textos, resumir documentos, criar um agente interno ou integrar um modelo a uma aplicação, Python oferece um caminho direto. Ler uma base de dados, fazer chamadas de API, tratar respostas, conectar um banco, orquestrar tarefas e medir resultados pode acontecer no mesmo fluxo de trabalho, sem um ritual gigantesco de preparação. Esse encaixe entre Python e IA é quase natural. Inteligência artificial aplicada exige ciclos curtos: testar, observar, corrigir, testar de novo. A OpenAI Academy trata da importância de entender como sistemas de IA são criados e usados com responsabilidade. Produtos como o Codex sinalizam outra mudança. Agentes de software começam a participar do próprio processo de desenvolvimento. Mesmo nesse cenário mais avançado, a demanda central continua parecida com a de décadas atrás. As equipes precisam de uma linguagem que ajude a ligar as peças, não de uma linguagem que vire obstáculo entre a ideia e o produto. Por isso, Python aparece tanto quando falamos de bots, automação e APIs. Ele funciona como uma camada de conexão. Um script pode receber dados de um formulário, enviar para um modelo, tratar a resposta, consultar outro serviço, registrar tudo em banco e disparar uma ação em seguida. Esse tipo de fluxo é o coração de muitos produtos reais. Nem sempre o usuário enxerga Python na interface, mas frequentemente ele está ali, costurando o sistema por trás. Existe também um aspecto humano importante nessa história. Guido van Rossum não construiu Python como um ativo fechado para extrair o máximo possível de renda monopolista. A linguagem cresceu com documentação pública, comunidade ativa, contribuições distribuídas e instituições que ajudam a sustentar sua evolução. Isso não significa ausência de empresas ou de interesses comerciais ao redor de Python. Muito pelo contrário. Significa que a base da tecnologia permaneceu aberta o suficiente para ser apropriada por uma quantidade enorme de pessoas, universidades, startups e corporações. É nesse sentido que o título desta história faz sentido. O homem que recusou bilhões não precisa ser interpretado como alguém que recebeu um cheque literal e disse não diante das câmeras. A recusa mais profunda foi estrutural. Guido não organizou sua criação para se tornar um império fechado, típico da lógica de plataforma proprietária. Ele escolheu, desde o design da linguagem até sua cultura, um caminho que favorecia acesso, clareza e adoção ampla.
Essa decisão teve consequência histórica. Em vez de enriquecer um pequeno grupo por meio de escassez artificial, Python virou infraestrutura de uma era inteira. Está em salas de aula, laboratórios, pipelines de dados, scripts de automação, serviços back-end, notebooks de pesquisa, agentes educacionais e protótipos de produtos com IA. Muita gente que hoje trabalha com modelos de linguagem, embeddings, avaliação de prompts e integração de APIs começou justamente porque encontrou em Python uma porta menos hostil de entrada. A ironia é poderosa. Uma linguagem iniciada em um período de férias, influenciada por uma experiência anterior que não se encaixava totalmente na prática, batizada com referência ao humor britânico e desenhada para ser legível, acabou moldando áreas bilionárias da tecnologia. Não por marketing agressivo, nem por um golpe de posicionamento brilhante, mas porque resolveu um problema fundamental. Permitiu construir sem tornar o ato de programar desnecessariamente difícil. Hoje, quando alguém cria um bot, integra um modelo da OpenAI, automatiza uma rotina de trabalho ou desenvolve um mentor de programação com IA, existe uma linha invisível ligando esse presente ao fim de 1989. Aquela decisão de favorecer clareza sobre exibicionismo técnico continua produzindo efeitos. Em um mercado fascinado por velocidade, Python venceu também porque ajuda ideias a chegarem vivas ao mundo real. Gibo van Rossum talvez não represente o arquétipo mais barulhento da indústria. E talvez por isso, seu legado seja tão forte. Ele mostrou que uma tecnologia pode mudar o mundo sem nascer como máquina de captura financeira. Às vezes, a inovação mais poderosa não vem de quem tenta parecer gigante desde o primeiro dia. Vem de quem constrói uma ferramenta honesta, útil e legível o bastante para que milhões de pessoas levem a ideia adiante.